Damas de uma sociedade quilombola, rainhas do Calabá, Haiti, Angola e Aludez, Inzingas, Tobosi. Bem-vindos de volta a mais um programa Tobosi Inspirando a Mesa, hoje com o tema Eu e Ela. Nossas convidadas são Maria Aparecida, Ana Cristina e Jaciara Santos. Vocês já viram Tobosis antes e provavelmente sabem que a gente joga uma pergunta no tabuleiro e essa pergunta vocês podem desenvolver, né? É uma pergunta ampla para que você possa levar ela para o caminho que quiser. A nossa primeira pergunta é: vocês estão na base da pirâmide da discriminação. Então, o que pesa mais? A raça, gênero ou orientação sexual? Enquanto mulher negra e lésbica, tendo um estereótipo que é não masculinizado dentro de uma construção social do que é ser masculino e feminino, o que pesa mais para mim é ser mulher e negra. Mas a partir do momento que eu visibilizo a minha orientação sexual, que é ser lésbica, é ter relação, projeto de vida com uma outra mulher, isso também consegue imbricar essas três problemáticas, né? Essas três variáveis. Então, ser mulher negra e lésbica, tem o mesmo peso enquanto preconceito, enquanto discriminação nessa sociedade que é racista, que é heterossexista. Acho que eu também vou um pouco nessa vertente, né, de negra Cris. Eu como mulher negra, também lésbica, né, mãe também. Realmente essa questão do preconceito entre ser mulher e ser negra, né, e ser lésbica, pesa muito mais, né, dentro dessa sociedade realmente que é muito machista. Então eu sinto na pele um pouco esse tipo de discriminação. Uma por não ser, né, ter esse estereótipo de masculino, né? Às vezes as pessoas cobram muito porque você é tão feminina e é homossexual, né? Minha outra companheira também, ela não tem, né, esse peso assim, no corpo, ela é muito feminina também. Então a gente sente muito isso, esse preconceito, porque duas mulheres lindas, né, bem femininas e são homossexuais. Por quê, né? Aí você falou de sua filha. Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 17 e eu tenho um filho adotivo de 14. Né? A minha filha é biológica e o menino é adotivo. E, assim, uma curiosidade que me veio agora. Como é que eles sentem isso? Eles relatam alguma conversa na rua? Eles lidam bem com isso? Não, eles lidam até muito bem com a situação. Não tem, assim, preconceito, né? Tuane talvez um pouco, assim, porque ela teve, né, o pai presente, de repente, com a separação, né, já tem mais de 12 anos, 13 anos que eu me separei do pai dela, convivo há 11, né, com a Alice. Então, às vezes ela sente essa questão da ausência do pai, né, mas o pai, de uma certa forma, ele também é presente, ele não é um pai ausente, ele visita em casa, conhece, tem um bom relacionamento com a minha companheira, isso também ajuda, né. Mas eu sinto, assim, que no fundo, ela preferia a mãe com o pai, né, tem essa questão toda. O menino não, o menino já foi criado, né, com a gente, então ele lida até melhor com essa questão, mais até do que ela. Mas assim, o preconceito entre os dois, dentro de casa, fora, eu acho que eles não conseguem expressar muito isso, eles não colocam, nem falam muito em casa, nem acham que isso seja algo errado. Eles agem naturalmente. Que as pessoas dizem que a gente, na verdade, a gente estranha o que não conhece. Então, faz muito mais sentido sua filha mais velha, que conviveu com o pai e com a mãe e que cresceu ouvindo que essa era a maneira correta, de ter algum pé atrás nessa situação do que o outro, o mais novo não. O mais novo, ele já, para ele isso não é diferente, né? Ele já cresce nisso. E você não vai contar? É interessante. Muito complicado, né? E doloroso, porque são três questões que perpassam as nossas vidas. Então, eu não acredito que tenha que ter intensidade, cada uma delas chegam para nós em termos das discriminações. Elas chegam juntas, com a mesma intensidade, com a mesma violência que a todo momento a gente sofre, né? Por ser mulher, por ser negra, por ser lésbica. E para mim é uma experiência nova, né? Estar num relacionamento lésbico. Então, eu tenho, assim, um receio, eu ainda tenho um receio dessas questões, né? Porque também tenho um filho,
né? Um filho de 22 anos. E ao mesmo tempo que a gente faz essa discussão, ele é bem machista. E aí ele depara comigo falando, aí ele tenta contornar, mas olha, com o outro é possível, eu não discrimino, mas eu não gostaria, né, que fosse comigo, por exemplo, uma situação de homossexualidade. Então isso é muito complicador, né, nas nossas vidas. É para nós que temos filhos, né? Porque a gente tem mais um cuidado e uma outra educação a ser construída, porque até então nós construímos uma educação hétero. Se reproduz uma educação hétero. E agora, com 22 anos, ele com 22 anos, eu vou ter que desconstruir aos poucos essa educação. Então, eu tenho essa missão, né? Mas é a minha vida, como a gente sempre faz essa discussão. É um direito meu, né? E que a questão que está colocada é a questão do respeito. As pessoas têm que respeitar, tanto assim como meu filho tem que respeitar. E é complicado. Eu tenho a questão da violência, eu falo dessas discriminações, né? Porque a todo momento a gente não tem muito como fugir dela, né? Numa situação você está ali, está te vendo, você é uma mulher negra. Em outra situação você está extrapolando as normas da sociedade, que você não é uma relação que é considerada normal, padrão, né? Ou padronizado. Então é complicado. Eu sinto assim apreensiva e ansiosa em alguns momentos. Mas me parece que a questão da educação é um aspecto muito importante, porque a gente educa realmente os filhos para relações hétero, não é? E de repente vocês duas estão se vendo tendo que modificar o pensamento, né? Modificar o que vocês absorveram durante a vida inteira e transformar com o que vocês estão descobrindo agora. E agora, como é que vocês sentem o papel de vocês saindo de dentro de casa, indo para a sociedade? Eu sou muito assim, né? Muito seguro no que eu quero. E não, assim, eu sei das implicações que isso tem, né, para minha vida, mas assumo. Então é tranquilo, entendeu? Eu não quero saber o que o outro está pensando da minha posição. Eu tenho que estar bem comigo, né? O outro fica complicado. A única pessoa do outro que eu penso é, no caso, meu filho, a minha família, o meu companheiro. Ele sim, eu tenho que dar uma satisfação. No momento correto, que eu achar correto, no momento que estiver preparados, né? Agora, as outras pessoas é complicado, eu não tenho que ficar dando satisfação para as outras pessoas, elas têm que me respeitar como eu sou. Tem que ficar provando, né? A gente já vive provando o tempo inteiro, né, para essa sociedade quem nós somos e ter que fazer esse papel também. Então eu deixo meio que elas que se conduzem, né, a interpretação que quiser. Isso já é muito assim, com as minhas amigas, né? Então eu não precisei falar muita coisa, como a gente é amiga, e aí ficou uma coisa muito assim, elas falaram, olha que bom, elas só queriam uma confirmação, eu não precisei ficar contando muita história, né, da minha mudança, do meu interesse, dos meus desejos, novos desejos, né? Então é isso dessa forma que eu conduzo a minha vida, né, a minha trajetória. Eu acho que a partir do momento que você está forte com você mesmo, eu acho que dá para enfrentar todos esses preconceitos, essas dúvidas, né, que as pessoas às vezes têm quando encontram um casal, né, de homossexual. Então, em casa mesmo, a gente sempre busca isso, a questão do respeito. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se respeitar, né, para poder respeitar o outro. Então, os meninos, assim, as crianças são criadas dentro dessa questão do respeito. Em casa, a gente tenta, ao máximo, manter uma relação de respeito com eles, e que eles também tenham esse respeito com a gente. Então essa questão do que o pessoal pensa, do que o outro pensa, a gente não se preocupa muito não. A gente primeiro se fortalece até para poder combater esses tipos vamos dizer assim, desses olhares, desses preconceitos, desses questionamentos que as pessoas têm com relação à criação, né? Duas mulheres criando, né? Um casal de adolescentes, como é que fica a cabeça desses meninos, né? Então, gente, esse é só o comecinho do Eu e Ela. Nosso primeiro bloco já foi. A gente vai dar uma paradinha e continua falando sobre o apoio da família, o apoio afetivo no próximo bloco. Até já. Tobosi.